Salve, salve! Vamos então direto às perguntas que vocês estão enviando aqui para o canal. São sempre muito importantes, até para direcionar o material que nós estamos produzindo e o que eu estou trazendo para vocês. Sem mais delongas, vamos direto às perguntas que vocês estão mandando aqui na caixinha do canal. Eu seleciono as mais recorrentes e agrupo por interesses e assuntos. A primeira delas é: quais são os remédios mais eficientes para o TDAH? Essa pergunta é muito importante, sobretudo em tempos em que as pessoas, quando estão com um baixo desempenho, ou às vezes até um desempenho menor do que gostariam, já julgam estar com déficit de atenção, o que não é verdade. Para você diagnosticar um TDAH, você precisa sim que o profissional da saúde faça diversos testes e identifique padrões que então irão enquadrar essa pessoa como portador do transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Não é tão simples assim, não é apenas baixo desempenho. O TDAH não significa desinteligência, nem tampouco uma pessoa que tenha um QI baixo, muito antes pelo contrário. TDAH nós caracterizamos por uma pessoa que tem dificuldade de sustentar uma atividade por muito tempo. Ela até inicia a atividade, mas ela não consegue sustentar a sua execução por um tempo normal e por um tempo necessário. Então ela começa a ler um livro, ela lê uma página e da metade em diante ela já não consegue mais assimilar e nem lembrar do que estava lendo. Traz grandes prejuízos nas funções executivas, esquece compromissos, perde objetos. Então, nós temos um grande panorama de pesquisa para entender se aquela pessoa tem ou não TDAH. Mas indo direto à resposta sobre os medicamentos, eu vou dividir em dois grupos. Nós temos o grupo dos psicoestimulantes, os mais conhecidos são a Ritalina, o Concerta e o queridinho da vez, que é o Venvance. Os três remédios são derivados de anfetamina. Só dizendo a vocês que é derivado de anfetamina, nós já temos uma preocupação de que a pessoa que o tome esteja absolutamente consciente do que está fazendo, que tenha uma vida muito organizada, que seja muito disciplinado com relação à sua saúde, ritmo circadiano, alimentação, atividade física. Caso contrário, os efeitos colaterais dessas medicações irão cobrar em dobro todo o resultado positivo que trouxe. Estes medicamentos, os psicoestimulantes, tanto a Ritalina quanto o Concerta, eles têm um início mais imediato. Você toma e já começa a sentir os efeitos. Evidentemente que ele termina o efeito do remédio passado algumas horas, em torno de 8 horas aproximadamente, e você só terá efeito no dia seguinte quando voltar a tomar. Temos alguns efeitos colaterais significativos, tanto para o Concerta quanto para o Ritalina. No Concerta, alguns pacientes dizem que dá um pouco de letargia, uma cefaleia absurda, são relatos bem significativos. Já na Ritalina nós temos casos de hipertensão, de ansiedade, também de dor de cabeça. Bom, vamos falar do Venvance, que é o queridinho da vez, É o derivado de anfetamina, como eu já falei, ele ativa a dopamina e a noradrenalina, que é o nosso sistema de recompensas. Porém, ativa de uma forma química, porque seria esforço com recompensa. Então, ele ativando esse sistema de recompensa, a pessoa vai apresentar uma performance melhor nos quesitos de memória, de concentração e de foco. E ele tem uma duração em média de 12 horas. Nós temos várias dosagens e o médico vai fazer a indicação da melhor dosagem. É uma medicação tarja preta, gera sim dependência, por isso toda a preocupação com os remédios derivados de anfetamina. E aqui no Venvance nós temos relatos de redução de apetite muito significativa, insônia forte também, uma agitação exacerbada e desproporcional e boca seca.
Então, muito cuidado com a utilização destes medicamentos. Priorize, se você estiver tomando, a sua rotina de vida. Mas eu falei que nós temos 2 grupos, e o meu segundo grupo, ao qual eu tenho muita honra e muita satisfação de trazer para vocês, são os medicamentos que são derivados do cloridrato de atomocectina. Cloridrato de atomocectina. Pois bem, aqui no Brasil foi aprovado, a Anvisa aprovou em janeiro de 2024, aqui no Brasil se chama Atenta. Em outros países o nome é outro remédio, já é utilizado há bastante tempo. A diferença é que, como ele não é derivado de anfetamina, ele não é tarja preta, ele não gera tanta dependência, ele tem menores efeitos colaterais, mas sim, ele diminui, ele é um inibidor de receptação da dopamina e da noradrenalina e aumenta, ao contrário dos demais psicoestimulantes, ele aumenta a noripinefrina e por isso é que atua na memória, concentração e foco. E vejam vocês, nós temos relatos assim substanciais que, além de favorecer a memória, concentração e foco específico do TDAH, também contribui muito para a depressão e a ansiedade. Ele tem uma longa duração, porém, quando você tomar a medicação, ele já não te traz o efeito imediato, como, por exemplo, uma Ritalina e um Venvance. É preciso iniciar o tratamento e esperar 15, 20 dias aproximadamente, pode variar de um paciente para o outro, para só então começar o efeito da medicação. Mas é uma opção muito boa que nós temos, que gera menor impacto no organismo do paciente. Muito bem. Dito isso, a nossa segunda pergunta, que também é com relação a medicamentos, é quais são as diferenças entre os ansiolíticos e os antidepressivos, que são os remédios mais usuais no Brasil. Lembrando que nós aqui no Brasil somos o primeiro país no ranking mundial em ansiedade e o primeiro país no ranking da América Latina em depressão. De modo que essas medicações são as mais consumidas pelo brasileiro. Ansiolítico, que é chamado de calmante, ele é mais destinado à ansiedade. E os antidepressivos são as medicações mais destinadas à depressão. E em alguns casos, conforme a situação, o quadro clínico do paciente, eles podem ser utilizados concomitantemente. A pessoa pode tomar ansiolítico e antidepressivo ao mesmo tempo. Embora eles tenham objetivos diferentes, em alguns casos eles são congruentes, ou seja, eles se completam. Tanto a ansiedade quanto a depressão são sintomas que podem aparecer em outras patologias. Nós falamos antes do déficit de atenção e que não é nada incomum que a pessoa com TDAH também acabe desenvolvendo uma depressão, uma tristeza crônica pela quantidade de perdas, pela dificuldade de desempenho que tem. Então, nós temos nesses ansiolíticos e nos antidepressivos um tratamento que é difícil para o profissional de saúde fazer uma indicação correta, porque eles podem ser utilizados em inúmeros casos. Então, fica aqui um alerta para você que está me assistindo: não se automedique, não dobre dose, não reduza de forma abrupta qualquer medicação sem conversar com o seu médico. Isso é extremamente importante. Nós estamos falando de medicações que geram dependência, nós estamos falando de medicações que podem afetar sistema cardiovascular, hipertensão. Então, nós precisamos ter todo um cuidado com tanto a iniciar o tratamento quanto a diminuir ou até mesmo eliminar uma medicação. Eu espero que essas respostas tenham contribuído para que você conheça, saiba e tenha responsabilidade. Eu sempre digo aqui no canal que o primeiro médico de cada um de nós somos nós próprios. Não para que a gente se automedique, mas para que a gente saiba trazer para o médico quais são os sintomas, quais foram as reações, seja honesto com você e com o seu profissional, como é a sua conduta de vida, quais são as suas rotinas,
para que você possa, sim, independentemente dessas patologias que são desafiadoras, que prejudicam, sim, o nosso dia a dia, mas que possamos ter uma vida saudável, próspera e com bem-estar. Espero que todos fiquem bem e até o próximo vídeo.